Tem alguma coisa a acrescentar nessa aí, Polly? Eu concordo, e essa questão também da gente entender que às vezes a pessoa está namorando, né? E aí, não, mas ele vai mudar. A gente não muda ninguém, né? Eu acho que isso Exatamente. também é algo que é muito decorrente, assim, né? Aparece bastante e a gente precisa entender isso, assim, né? A gente não muda ninguém. E essas mulheres, de fato, se fortalecerem, né? Eu acho que a questão da orientação, de entender o que são as violências, ela é fundamental, porque é o que a Lívia diz, aparece nos mínimos detalhes, aparece de forma sutil, sabe? E por isso a importância de levar acesso à direita, acesso à informação, que é a violência física, que é a psicológica. Tanto que quando, né, eu trago os dados, o que mais aparece? Física e psicológica. A moral não aparece, a sexual não aparece, a patrimonial não aparece. Então, assim, quais são essas violências, né? O que caracteriza cada uma delas, assim? Eu acho que é a importância de pontuar isso com as mulheres, de levar essas informações. E eu acho que isso é muito importante, assim, as pessoas precisam entender também que a violência, ela não vai se caracterizar, de fato, só com a parte física. A parte física é quando já chegou no ápice. Antes disso, esse companheiro vai tentar te diminuir, ele vai tentar fazer com que você se sinta humilhada, ele vai te separar do convívio social. Isso é uma coisa também muito importante de ser observada nas relações abusivas. Esse companheiro começa a querer que você não tenha vínculos de amizade, que você não encontre outras pessoas, né? É quase que um domínio seu só para ele. Isso é uma relação muito abusiva que talvez as pessoas não consigam identificar nesse início. Ele não gosta que eu saia com fulano, porque fulano não é boa companhia. Não, esse cara tá te afastando de pessoas que você gosta, de pessoas que são interessantes para o seu convívio, porque ele, inclusive, tem medo de que você conte para essas pessoas o que acontece dentro de casa, o que acontece nesse namoro. Então, assim, fiquem atentas a isso, né? Agora, com relação à pergunta da Michelle, eu acho que é muito interessante a gente entender que, de fato, a violência doméstica e a violência, né, ela não acontece só em relações de casamento, gente. Cada vez mais cedo as mulheres estão se deparando com isso, né? Quando eu inclusive trouxe que hoje em dia 70% dos casos de pedofilia acontecem dentro do lar, a gente começa a reparar também que as meninas jovens em relacionamentos, elas começam a sofrer abusos e aí essas meninas têm mais dificuldade ainda de perceber que isso é um abuso, que é aquele namorado que começa a falar, olha, mulher minha não faz isso, namorada minha não vai agir dessa forma. Essas meninas ainda, antes mesmo de se tornarem mulheres, inclusive que eu acho que a gente precisa entender que hoje uma mulher começa a se relacionar, os meninos, os jovens hoje, têm relações sexuais, inclusive, muito mais novos do que na nossa era, etc. Cada vez mais isso vem ficando mais perto quase que de uma infância, mas com 12, 13 anos, muitas mulheres e muitos meninos já se relacionam. E aí a forma como eles vão se relacionar, muitas vezes é uma repetição da forma de relação que eles veem em casa. Que é aquilo que a gente, né, que eu estava até dizendo, eles aprendem a se relacionar dessa forma, e isso vai se replicar para a forma como eles vão se relacionar. É claro que hoje existe uma quantidade de meninas assim também muito fortes, muito, né, muito aguerridas que vão colocar um não para esse homem, mas existe ainda uma grande concentração de mulheres que vão entrar nessa jornada, que vão repetir a mesma jornada das mães e das avós e de muitas outras mulheres que já tiveram nesse lugar, assim. A gente pode até colocar, olha, eu vou falar isso assim, mas com muito cuidado, tá? Porque se a gente repara, inclusive hoje, por exemplo, nas músicas, existe ainda hoje, uma quantidade de músicas que colocam a mulher nesse lugar de objeto, né? Assim, eu não vou mentir, eu adoro funk, gente, adoro funk, escutem, não tem problema nenhum. Mas existe uma quantidade de músicas de funk que colocam a mulher nesse lugar de objeto? Colocam. E aí os meninos escutam isso e vão replicando isso como quase que como uma realidade, sabe? O que eles estão escutando. E aí, em periferia, isso fica mais forte, talvez ainda por isso desse recorte, né? As mulheres negras que estão em periferia, que vivenciam isso, que estão nesse lugar, que já vivenciaram isso nesse histórico familiar, elas vão repetir muito dessa trajetória. E aí a gente tem que conseguir fazer o corte dessa trajetória ainda com a juventude. E aí é super interessante, assim, como que o Fica Vivo consegue, inclusive, fazer uma discussão sobre
sobre essa juventude, sobre como trabalhar o machismo, como trabalhar o feminismo, como trabalhar o empoderamento feminino. Não sei se eu respondi a pergunta. Concordo com Lívia e também compreendo que existe essa questão da naturalização, né? Disso que a Lívia mesmo traz, né? A pessoa tá vivenciando isso, ela não tem outra forma, né? O contexto, ela aprendeu dessa maneira. Bell Hooks, ela fala isso, né, no livro dela, O Feminismo é para Todo Mundo, dessa importância, assim, né, do patriarcado, que é essa relação do poder do homem em relação à mulher, mas existe um patriarcado também na criação dos filhos, da mulher dominando os filhos, assim, e aí a importância também da gente pensar, né, essa naturalização dentro desses territórios que são territórios violentos, assim, né. Eu lembro de uma intervenção que a gente estava fazendo com os adolescentes de um projeto, né, uma ONG que nos convidou para poder falar com essas meninas, porque existe um número muito grande de tentativa de autoextermínio, assim, né, entre elas. E aí eram meninas novas, negras também, e essas meninas falavam, assim, quando a gente fez um trabalho de colagem com elas, assim, né, o que é ser mulher no território da Vila Fazendinha, assim, né? Elas eram moradoras da Fazendinha e da Conceição, assim. E aí elas colocavam assim, várias figuras de mulheres de forma a não valorização da mulher, digamos assim, né? E muito conflito entre elas, né? Elas brigavam muito por questão do menino, porque a outra terminou com o menino, então elas brigavam com elas, não existia aquela empatia, sororidade, né? Eu achava ruim porque a amiga terminou e ela não poderia ter terminado e tal. Então, a gente trabalhou com essas meninas a questão da sororidade, né, da união entre essas meninas, que eu acho que é muito importante, mas existia um discurso assim, eu grito mesmo, eu bato mesmo, eu faço mesmo, porque minha mãe falou que eu tenho que fazer assim, né, porque eu fui aprendida dessa maneira, gritar, bater. Então, existe a gente pode dizer que existe um território que é naturalizado, porque é isso que você aprendeu assim, então como é que você vai desnaturalizar isso, assim, né? E eu acho que a primeira forma de intervir, pensando nessa questão do fica vivo, né, é de chamar essas meninas para conversar, né, como eu falei mais uma vez, de levar acesso a essas informações para elas, de fortalecer essas meninas, né, para que elas se empoderem coletivamente, né, para que elas consigam entender que é o corpo dela e as regras são delas, né, que ela é protagonista da história dela, mas também chamar esses meninos para essa discussão, que é o que a Lívia traz, né, no primeiro momento. É preciso que a gente discute a masculinidade, sabe? Eu acho que não dá para a gente falar de violência contra a mulher se a gente também não chama esses homens também, né, para esse discurso, né? E hoje a gente está tendo um movimento que é essa questão da masculinidade tóxica, né? Que é importante que os homens também se posicionem, se falem desse lugar, porque às vezes existe aquela questão de se esquivar, né? Ai, não, mas esse não é o meu lugar de fala, né? Aí o que ele está entendendo de lugar de fala? Todo mundo pode falar, mas tem que falar da maneira, né, do seu lugar de privilégio como um homem, né, seja uma mulher branca discutindo feminismo também, e é isso, é a conjuntura, né? Eu acredito que a gente consiga romper dessa maneira. Eu estava no meu condomínio essa semana, estava lavando vasilha, aí eu vi uns meninos gritando, falando assim, pega isso aqui, fulano. E o menino falou, você não vai pegar não, sua mulherzinha. Né? Então, assim, era um menino pequeno, era um menino que deve ter 6, 7 anos, né? E aí é como colocar como mulherzinha, é como retular algo ruim, assim, né? Ser mulher é algo ruim. Né? Então, a gente precisa pensar também nessas ações, né? Do acesso ali também na escola, fazer intervenções dentro da escola, né? Com as crianças que estão entrando no ensino, né? No ensino fundamental aí, com os adolescentes também, porque às vezes existe isso, né? Não, mas eu tenho que ser muito homem, eu tenho que provar a minha masculinidade. Mas o que você está provando de masculinidade, assim, né? O que é ser homem para você? Eu acho que também são essas perguntas que precisam dizer. Achei super interessante, Paulo, que você me fez lembrar. Eu fui assistir com a minha menina aquele filme da Frozen, o 2, né? E aí, na abertura do filme, as duas menininhas brincavam com o boneco, e aí uma fala assim, e aí veio o príncipe e me salvou. E aí a boneca vira e bate assim no boneco e fala assim, que mané príncipe, o quê? Eu não preciso de príncipe nenhum para me salvar, não. Eu mesmo me salvo. Adoro. Sabe? E aí, isso tá dizendo, tipo assim, olha, para as mulheres de hoje, gente, fica atenta, não precisa de homem nenhum para te salvar, não, minha filha. Você mesmo se salva.
né? Você se basta sem homem nenhum do seu lado, né? E eu acrescento uma coisa interessante também quando a gente pensa juventude, que é o impacto que as redes sociais têm na juventude, assim. Nós lidamos com um nível de exposição que não é o nível de exposição que se tem hoje. Então, qualquer coisa que acontece na vida de uma jovem, hoje a exposição que ela tem, como que isso destrói a vida dela, é muito ampliado ao que tinha-se anos atrás. Então, isso tudo a gente tem que pensar, né? A interferência da mídia e de como ela precisa ser bem cuidada, assim, para não fazer das mulheres e nem dos homens violentos. Essa questão que vocês estão trazendo aí é a importância da discussão de gênero dentro da escola, né, desde o início, né, porque é ali, né, que também junto da família é onde vão se formando esses papéis, né, vão se construindo esse ser mulher, esse ser homem, que precisa ser pensado, ser tematizado na formação de professores, para que essas professoras façam a diferença junto aos seus alunos, né? Assim, acho que esse é um espaço de grande, né? Assim, de grande potencial transformador dessa situação, né? Assim como esses projetos que a Poli trouxe aí, né? Muito bem. Temos uma participante que gostaria de falar, Jaqueline Araújo. Oi, gente, bom dia a todas. Os rapazes presentes sintam-se contemplados. Eu estou falando aqui da Paraíba, né? E aí, inclusive, o tema e a discussão sobre violência doméstica também é o objeto do meu TCC, né? Sobretudo as políticas públicas e o enfrentamento ao feminicídio no Brasil, como ela vem se desenvolvendo aí nas últimas décadas, sobretudo a partir do marco histórico da Lei Maria da Penha, né? E aí só me situando aqui para vocês. Eu queria reforçar, na verdade, né, a Poli colocou muito bem essa necessidade também da organização social, né, para fazer as mudanças dentro da sociedade, né? E aí reforçar isso, né? Quando a gente está falando do aspecto das políticas públicas, elas têm uma historicidade, elas não surgem do nada, elas surgem exatamente desse poder de organização política, tanto do movimento feminista como de organização de mulheres, que apesar de não se reconhecerem, né, pelo título político de feministas, mas elas têm práticas feministas históricas aí, como essa organização e esse poder de pressão também é o que move para que as políticas públicas sejam criadas, né? E aí é só reforçar isso, essa importância que tem de que nós, enquanto sujeitos sociais, né, enquanto sujeitos políticos, precisamos também entender isso, né? Que a gente acessa as políticas públicas, mas elas têm uma origem num processo de organização massiva, né, de organização política para exercer poder de pressão sobre os legisladores e sobre o executivo para que essas políticas cheguem na gente, né? Em que medida ela chega aí é que fica o desafio constante. E o meu questionamento fica muito em cima do que a gente vem vendo hoje em dia, né, que é o recrudescimento dos direitos, e, sobretudo, no último governo, né, no atual governo, né, as últimas medidas que o governo vem tomando na perspectiva de enfrentamento, de prevenção e enfrentamento à violência contra nós, mulheres, que o que a gente vem vendo ano passado, sendo aprovado o menor orçamento do programa para o enfrentamento, né, desde que ele foi criado em 2012. Ano passado, a gente vê o menor orçamento destinado, em contrapartida das ações que vêm sendo tomadas, é exatamente isso que já foi colocado também no bate-papo, que são, desde que o governo assumiu as participações na ONU, o foco central é atacar aquilo que se vem de proposta para o enfrentamento à desigualdade de gênero no mundo, e o Brasil vem se colocando sempre contra, né, esse avanço, sempre contra as medidas que são propostas para a diminuição dessa desigualdade, né? Passando pelos direitos sexuais reprodutivos, passando pelas políticas educacionais, na discussão de gênero nas escolas e por aí vai. Então, eu queria saber como é que está aí, aqui na Paraíba a gente tem tido um enfrentamento, a Secretaria Estadual de Mulher e Diversidade Humana
vem tentando, né, a questão, lançando campanhas, inclusive esse mês a gente está também com a campanha no sentido disso, do enfrentamento à violência, sobretudo a nós mulheres negras, né, tendo em conta que nós estamos no mês de julho, e o 25 de julho está aí presente, né, que é o Dia das Mulheres, Dia Internacional das Mulheres Negras, latino-americanas e caribenhas, e o Dia de Teresa de Benguela, e aí vem tentando fazer essas campanhas de conscientização e mobilização com relação à violência doméstica devido ao aumento que a gente teve. E aí eu queria saber para as meninas que são agentes, né, dessa política, como é que está isso aí em Minas, né, no espaço de vocês, com relação ao orçamento também, porque quando a gente está falando de política pública, a gente está falando de disputa do fundo público, né, enfim, como é que está isso para vocês, né, para esse avanço? E outra questão que eu acho que também foi pontuado no bate-papo, está excelente o bate-papo hoje, enfim, que é com relação a isso, a gente já vê avanços, né, como falou, na questão da organização e da discussão sobre a masculinidade tóxica, que nós mulheres, obviamente, estamos aí denunciando a violência há muito tempo e é importante que essas medidas dentro desse campo sejam tomadas para fazer essa conversa e essa desconstrução do ideário masculino, né, e da construção social do que é ser homem, nessa sociedade patriarcal, capitalista e racista. Mas ainda o que a gente vê de política pública ainda está no campo de alguma forma de punição, né? Quando a gente diz que essas rodas de diálogo com os homens agressores, ela é aplicada como uma pena alternativa. E aí, o que é que já se tem a partir dessa organização social, dessa discussão que já se vem tendo na sociedade, o que é que já está chegando aí no âmbito das políticas, né, para os gestores, para os legisladores, se vocês têm conhecimento de alguma coisa encaminhada para que essa política vá para além dessa questão de pena alternativa, mas que ela entre como uma discussão mais ampla, né, de política pública mais ampla de enfrentamento. Uma vez que a gente não tem visto muito essa ação, e aí só para pontuar, trazer assim, nessa distinção de quando a gente está falando das ações que a gente esperaria que... Eu não espero nada desse governo, né? E aí sendo bem realista, de um governo que é conservador, que é genocida, que é racista, mas enquanto no Brasil a gente está nesse processo de retirada de direitos, a gente vê na Suíça, e aí levando em consideração as proporções territoriais e tudo, e a construção sociohistórica também, mas que uma das medidas, inclusive, que foi adotada na Suíça é uma divulgação em massa nas mídias sobre o enfrentamento à violência doméstica e o estímulo para que se haja uma vigilância comunitária, para que exatamente os vizinhos façam as denúncias também, se eles reconhecerem que existem mulheres em situação de violência. A gente teve aprovada aí no cenário, para finalizar, né? A gente teve aprovada, eu vou ver se eu falei aqui, mas enfim, pela ampliação, né, do orçamento para que se haja divulgação do DISC 180 e que se haja divulgação a nível nacional para que as pessoas tenham informação de a quem recorrer, mas a gente, desde que foi aprovado aí, eu acho que comecinho de abril, meio de abril, a gente ainda não vê nada efetivo realmente, a gente vê mais efetivo no campo dos governos estaduais e municipais, e olhe lá, mas na esfera federal, para quem foi destinado o recurso e o orçamento, o que a gente vê é isso, essas participações na ONU dizendo que a mulher tem que ficar na condição que está e corroborando com os países mais feminicidas do mundo, né? Lembrando que o Brasil está 70%, para a gente ter a noção também, né, dos números que a Poliana trouxe muito bem, a gente está 74% acima da média de violência contra a mulher no âmbito mundial. O Brasil só perde, né, e alguns países da América Latina só perdem para zonas de guerra, para países que estão em zona de guerra com relação à violência contra mulheres, né? E aí a gente tem a dimensão do que é isso e do quanto isso tem avançado nos últimos anos por conta dessa negação, né? Dessa tentativa de negação. E nós, no movimento feminista, no movimento, na organização de mulheres,
estamos aí, mais uma vez, na linha de frente, fazendo vanguarda, inclusive, para levantar essas pautas, né? Que ainda eu me coloco no campo da esquerda, né? Da esquerda política, mas a gente sabe que é uma luta diária, inclusive, para que esse campo coloque a vida de nós mulheres como uma pauta principal, e ela geralmente é secundarizada, e por isso que, inclusive, a ministra Damares, a gente já viu tantos outros ministros caírem nesse governo, mas a ministra Damares continua aí firme e forte, sem fazer nada de efetivo para nós mulheres, né? Então é isso, obrigada, gente. O que é bastante sugestivo, né? O não fazer nada talvez seja o critério, né, para ela continuar. Eu gostaria só de complementar a fala da Jaque, a pergunta de uma outra participante, a Carol Ferreira. Ela fala: feminista, antirracista em prol dos direitos humanos e pela desconstrução dos preconceitos, aliada à atuação de políticas públicas embasadas em evidências científicas, colaboram para a visibilidade e desnaturalização das violências contra as mulheres e a valorização da vida. Como percebe os impactos da pandemia e do atual contexto político em relação aos diversos retrocessos na garantia de direitos? Que eu acho que está bem em consonância com a fala da Jaque. Posso começar, Polly? Pode começar. Não, eu acho que já que sua fala por si só já foi linda, assim, né? Então, quase que você já respondeu a pergunta. A gente está num governo cujo investimento principal não é nesse tipo de política, né? Muito pelo contrário, eu acho que a gente observa um desgoverno, um retrocesso, né? Inclusive uma disseminação maciça de violência, né, gente? Eu acho que pensando no universo, inclusive, LGBTQ+, não só no universo das mulheres, a gente vivencia um governo que ele fala que ter filha é fraquejar, né? Que ele teve um filho, mas que não ia fraquejar de novo para ter uma mulher. Eu acho que isso por si só já tem uma leitura clara. A gente tem um governo que a gente não tem ministras, né? Assim, que a quantidade de mulheres nesse governo é ínfima, é quase que para inglês ver, né? Não, é um governo que é voltado para uma política para uma determinada classe, para uma determinada categoria, né? E eu acho que isso fica claro, assim. No âmbito estadual, que eu vou trazer um pouco do nosso contexto, a gente começou com uma política conseguindo, inclusive, uma ampliação dentro desse governo. E aí, quando veio a pandemia, de fato, a política de prevenção ela teve um corte muito grande. Assim. A gente fechou vários centros de prevenção, né? A gente está num momento muito ruim, né? Eu acho que a gente vê o que a gente vislumbra no final do túnel não está bom, né? Não tem como se posicionar de outra forma, né? Eu acho que esse é um ponto. Mas, de fato, as políticas elas têm um investimento cada vez menor. A gente não vê um crescimento do investimento. Você fez uma pergunta também sobre as questões dos homens, né? Ainda, a maioria das políticas voltadas para homem ainda é exatamente nesse ponto que você traz, assim, dentro de uma perspectiva punitiva. Então, a gente tem esse homem praticando uma ação e aí ele tendo que ir frequentar um curso, frequentar alguma coisa dentro desse viés de punição, que torna mais difícil, inclusive, essa desconstrução com ele, porque não é algo que esse homem recorreu a partir de um desejo dele, né? Quando ele vai, por exemplo, para a CEAPA, é porque ele recebeu uma pena alternativa, e aí a frequência desse curso vai ser, de fato, com base nessa penalização. A gente tem aqui em Minas também o Instituto Alban, a equipe do Alban faz um trabalho muito interessante com os homens também. Eles trabalham um pouco com cursos, com palestras que trabalham um pouco também a questão da masculinidade. O programa Mediação, em alguns momentos, eles também tentam traçar, sabe, alguns projetos que envolvam os homens, mas de um modo geral, trabalhar com o homem ainda é um desafio. Eu acho que, né, são poucas as políticas que se dispõem a isso. Assim. De fato, a gente ainda está
nessa ideia de resgate da mulher, que é algo muito complicado, inclusive, que eu acho que os serviços, inclusive, vem tentando dar uma guinada para não trabalhar com a ideia de que a gente está resgatando uma mulher de algum lugar, né? Mas, de fato, a gente tem que pensar que país é esse, inclusive, para as próximas eleições, o que vai sobrar desse país para os próximos anos. Assim, a gente não sabe o que a gente vai ter de matéria para trabalhar, né? A minha expectativa, e aí agora eu estou dizendo como Lívia, é de que a gente consiga sair desse governo com o mínimo para a gente começar quase, em alguns momentos, quase que do zero. Mas a política de prevenção, eu posso dizer que em Minas ela sobrevive. A gente continuou, mesmo nesse cenário de pandemia, sobrevivendo. Mas a gente teve um corte muito grande, né? Em determinado momento, chegou-se a pensar em um corte de 70% para a política de prevenção, né? Quando veio o cenário da pandemia, e aí a gente teve, né, assim, uma luta muito aguerrida, né? Eu falo que a Andresa, que é nossa subsecretária, ela conseguiu segurar a onda e a gente conseguiu, junto com esse governo, estabelecer a importância dessa política. E aí o corte foi muito menor do que esse. Mas, de fato, todas as áreas estão sendo afetadas e nós passamos por isso. Inclusive porque esse presidente não valoriza políticas voltadas para essa agenda. Bom, não estou lembrando, é da pergunta da Carol. Da Carol Ferreira, gente, se puder repetir. Sobre as perdas de direitos, né, nesse contexto de pandemia, né, essa sequência de perda de direitos e como fica essa questão nesse contexto da pandemia e pós-pandemia, né? Tem um ponto que eu acho super interessante, só para dizer sobre isso antes de você falar, tá? Pode, aí eu abro para vocês, estou falando igual louca aqui, né? Na pandemia, gente, o que a gente percebe, de fato, é a fragilidade das instituições para se pensar um modelo de atendimento que não seja o presencial. Eu acho que isso é um ponto que a gente tem que considerar demais, o tanto que na pandemia vem sendo desafiador estabelecer formas de atendimento para as mulheres e como as instituições estão se vendo à mercê da necessidade de ter contato, né? Então, eu estou dizendo pela própria prevenção, a gente está tendo que se reinventar para conseguir chegar no nosso público. A gente perdeu muita coisa, obviamente, mas a gente também, o tanto que é desafiador a gente conseguir estabelecer formas de atendimento quando a gente não está nesse modelo presencial. E aí as mulheres procurando a rede, não conseguindo de fato acessar a rede, né? A rede não está, o atendimento virtual não alcança a violência doméstica em muitos momentos, né? A assistência social, todo esse conjunto de instituições não estão no território. E aí como que a gente faz para conseguir alcançar essa mulher nesse novo modelo de atendimento, né? Gláucia, né? A moça que falou da Paraíba, né? Maravilhosa, linda demais. É Jaqueline. É Gláucia ou Jaqueline? Jaqueline. É Jaqueline, né? Desculpa. Jaqueline, maravilhosa, assim, né? Faço das palavras da Lívia as minhas, assim, né? E, gente, eu fico com um orgulho tão grande, assim, de saber a galera que tá saindo da graduação, sabe? Uma galera tão forte, tão empoderada mesmo, assim, né? Indo, avançando, e a gente precisa desses profissionais, sabe? A gente precisa dessa galera aí para nos ajudar a dar um gás mesmo, a dizer não aos retrocessos. Eu acho que, né, a Lívia responde bem essa questão do Estado, né? Eu acho que é um período que a gente... É o período, assim, das políticas públicas, mas, de fato, eu fico pensando quando que as políticas públicas, elas respiraram, assim, sabe? Porque, de fato, a gente sempre vai ter esses gargalos, assim, né? A gente sempre vai ter essa sensação de angústia. Mas é dizer também que, por exemplo, né, a política de prevenção é uma política que a diretoria ela é constituída praticamente de mulheres, e mulheres muito fortes, assim, sabe? Estar dentro dessa diretoria, para mim, é
é gratificante, sabe, de ver, porque quando a Lívia fala disso, né, da questão da pandemia, de ter esses corpos, né, o tanto que essas mulheres lutaram, né, conjuntamente, porque não é só a superintendência ali, né, não é só a secretaria, mas também analistas, e aí como que a comunidade legitima também os programas, né, o Fica Vivo, que é muito forte, mediação, CEAPA, PRESP, Selo, que são os programas que integram, né, a política de prevenção, e o quanto que a comunidade ela também faz esse movimento de dizer não, né, ao fechamento de unidades que iam ser um fechamento muito mais, né, muito maior do que foi, assim, né, mas a gente segue, né, resistindo, e eu acho que pensando em várias estratégias, por exemplo, mediação de conflitos, a gente tem muito essa questão da organização comunitária, né, desse trabalho com as lideranças, e as lideranças ela têm sido parceiras do programa nesse período de pandemia, né? Porque são eles que, às vezes, né, essas mulheres chegam nas referências, as referências passam o contato. Então, isso tem sido, assim, um auxílio maravilhoso, né? E as equipes também, elas têm se reinventado, feito grupos no WhatsApp com essas mulheres para discutir a questão de gênero, para discutir a violência, né, contra a mulher em situação de pandemia. São várias discussões, mas, assim, discussões daquilo que a comunidade quer ouvir. Mais uma vez, a comunidade ela é protagonista, a comunidade ela que tem que dar a voz, ela que tem que dar o tom e ela que tem que dizer o que ela está querendo discutir. E o que mais aparece, né, a gente teve uma supervisão temática com os analistas, mesmo, né, em forma virtual, o que mais aparecia eram essas discussões da violência contra a mulher, porque a galera também está preocupada, e a comunidade também muito preocupada, né, as mulheres estão vulneráveis. E é muito que a Lívia diz, assim, né, que de fato existe uma dificuldade de acessar essa rede, né? A diretoria do programa, a gente fez um mapeamento da rede de proteção, né? Uma tabela, e entramos em contato com toda a rede de proteção dos municípios que a gente atua, assim, né? Pensando, olha, como é que vocês estão trabalhando? Qual que é o horário? Qual que é o telefone? Para que a gente pudesse equipar essa equipe da melhor maneira possível, para que essa mulher também não sofra uma violência que é institucional, porque vai num lugar, vai num outro e não acaba não sendo atendida, né? Então a gente tenta, eu acho que todos os dias nos reinventar, mas procurar estratégias assim de tampar mesmo essas brechas, né? Esses buracos, né? São as tentativas que a gente consegue fazer. Em relação à questão do homem, essa questão, né, de ir pela forma da punição, eu compreendo, né, que não é um desejo dele, mas eu acho que o CEAPA, ele tem um número muito significativo de homens que saem desse lugar, mesmo vindo de forma punitiva, totalmente desconstruído pós, né, esse trabalho, essa reflexão. Assim. Eu lembro que eu participei de uma capacitação que a diretoria, né, do CEAPA deu para os analistas do mediação de conflitos, porque eu acho que é isso, os programas interagindo, os programas conversando, assim, né, quando a Lívia até traz, assim, abrindo parênteses, da base local, que fica o mediação e o Fica Vivo, os grupos estão sempre discutindo, né, relatos, discutindo os casos, pensando junto, e isso é muito importante, isso agrega, isso é interdisciplinaridade, né? A gente precisa trabalhar com esses vários saberes, né? Cada um com um olhar, acrescentando estratégias novas de intervenção dentro do problema que se apresenta, assim, né? Eu, pelo menos na Serra, assim, a gente tinha um contato muito horizontal com as analistas do Fica Viva, a gente fazia atendimentos em conjunto, isso era importante. E no CEAPA também não é diferente, né? E eu lembro que dessa capacitação que as meninas deram, as meninas falavam assim, olha, os homens às vezes chegam, às vezes até retira, ele nem precisa mais estar ali naquele grupo, mas ele continua. Ele continua no grupo, assim, né? E aí ele entende que ali ele pode dizer da angústia dele, porque ele é ensinado que o homem não chora, né? Ele é ensinado que ele não pode mostrar as emoções dele. Né? Então, assim, como que é um trabalho significativo e importantíssimo, assim, né? Claro que eu entendo também que talvez essa questão da punição né, não seja uma forma atrativa de trazer, então a gente precisa mesmo de políticas públicas para discutir esses homens mesmo, pensar, né, novas estratégias de intervenção, mas a gente percebe que o CEAPA consegue avançar, né? Eu acho que é um desafio, aí eu estou falando Poliana, na ponta eu já tinha um desafio muito grande de atender homens agressores, por tudo, por ser uma mulher negra, periférica, por ser feminista, né?
por N questões, né? A nossa militância, eu acho que não existe essa coisa de neutralidade. Ah, não, você tem que entender, você tem que atender, você tem que ser neutro. Não existe neutralidade, algo nos toca, né? Algo nos atravessa ali. Então, eu sempre estava ali na leitura. Peraí, eu preciso aprender, eu preciso entender. Eu procurava uma professora que atendia no Ministério Público em relação a homens agressores, falar com ela como é que é, peraí, deixa eu procurar um curso. Eu acho que isso também é importante, mas entender também que esse homem precisa ser ouvido. Por mais que doa a gente dizer assim, mas esse homem também precisa ser ouvido, porque ele também ele perde com essas construções sociais, né? Isso não é significativo para ele, não é interessante. Ele também perde nisso aí. E a questão da pandemia, eu acho que é isso, sabe? A Carol, se eu não me engano, a Carol Ferreira é a gerente do Fica Vivo, maravilhosa, que também está com a gente. Agradeço pela presença, Carolzinha. E essa questão da pandemia é isso, assim, sabe? Eu acho que é da gente pensar estratégias para, de fato, tampar esses buracos, né? Para fazer com que essa mulher acesse a rede, para fazer com que essa mulher seja protegida, seja pela rede de proteção, seja pela rede informal, assim, né? A importância disso. E quando a gente fala dessa questão, né, do governo federal, de vários retrocessos, eu fico pensando, por exemplo, né, o ex-ministro da Educação, ele estava querendo tirar as ações afirmativas, né, que a gente lutou tanto, assim, né, pessoas negras ocupando mestrados e doutorados, né, e que são pouquíssimos, assim. Eu entro no mestrado esse ano e só tem 3 pessoas negras na sala, né, cadê o restante? Não existe, assim, uma galera branca tá lá, eletista numa universidade federal. E aí, quando eu vejo isso, eu fico muito angustiada. Falei, cara, retrocesso, não acredito. Mas eu participei de uma live e, assim, foi lindo, sabe? Acho que para mim foi me dando um gás na luta, sabe? Porque não deixa de ser uma luta. Porque se a gente está dentro dessa política, a gente acredita nela também. Eu participei de uma live com os alunos de medicina da UFMG e eram só alunos negros e foi lindo, lindo, lindo. Tinha menino com cabelo azul, sabe? E eu falei, cara, é isso que eu quero, entendeu? Enegrecer. E a galera, assim, forte, a galera bem conceituada, a galera falando sobre interseccionalidade, assim, de uma forma tão linda, tão rica. Eu falei, é isso, a minha luta é essa, é para que essa galera chegue, sabe? É para que a gente adentre, que a gente ocupe, né? Para que a comunidade tenha voz e que a gente ocupe lugares estratégicos, assim. Eu acho que é isso, a gente sofre sim, mas a gente continua lutando, sobrevivendo e a gente vai lutar até o final. Ótimo, meninas, muito obrigada. Eu penso assim que talvez as redes sociais, ao mesmo tempo que elas expõem, né, e assim sirvam para reforçar a violência, elas também são espaço de agregar, de levar pautas, Sim. Compartilhar essas pautas, especialmente entre os jovens que estão muito ligados. Eu vejo assim, a professora da minha filha, ela faz todo um trabalho, grupo de WhatsApp da turma. Uma coisa muito simples, mas ela vai colocando delicadamente pautas que estão, né, assim, a questão do racismo, da mulher, a relação aluno-professor, relação professor-aluno. Então, assim, eu penso que a gente pode ocupar esse espaço também nesse sentido de levar essas questões, qualificar essas questões, problematizar lugares já naturalizados, né? Então, acho que esse é um caminho também assim de ação que pode ser útil aí nessa batalha. Eu gostaria de fazer uma última pergunta que chegou aqui no chat para a gente, que é da Érica. Como as mulheres e os filhos podem se reestruturar depois de vivenciarem um abuso doméstico? Nossa, gente, vocês estão trazendo perguntas super complexas, assim, porque é isso, a violência doméstica, ela são muitas facetas, assim, que ela vai desconstruir na mulher e nos filhos, né? Eu acho que quando uma mãe, vou colocar dessa forma assim, quando uma mãe sofre uma violência doméstica e o filho observa aquilo tudo, isso traz nele um peso que vai ficar por muitos anos, assim, porque esse menino, ele vai ter visto a mãe sofrendo essa violência, ele vai incorporar essa violência, ele vai trazer uma leitura ou de que aquilo é aceitável, ou de que, inclusive, ele não fez nada e viu a mãe passando por aquilo,
ou ele vai de fato afrontar, né, esse pai. No Santa Lúcia, bem recente agora, deve ter o quê? Um mês e pouco, uma jovem foi passar o Dia das Mães na casa dessa mãe. Essa mãe sofria violência doméstica e aí do padrasto, né? E aí, em determinado momento, essa menina começa a brigar com esse padrasto e aí ele executa essa menina, ele corta a cabeça da menina fora no Dia das Mães, porque essa menina chegou a um ponto que ela não aguentava mais e aí ela foi tentar revidar, né? De alguma forma começou a brigar com esse padrasto e o final foi esse, assim. A gente tem que entender que de fato a violência ela é muito mais do que o simples fato de apanhar, né? O que vai ficar na alma, o que vai ficar marcado na consciência dessas pessoas vai muito mais do que o machucado. O machucado ele vai sarar, né, a pessoa vai conseguir lidar com ele. O que eu acho que essas mulheres precisam, que essas famílias precisam de fato, é um acompanhamento que vai além do acompanhamento legal. Elas precisam de fato de um acompanhamento psicológico, elas precisam de fato estarem inseridas em novas redes, em novos formatos de acompanhamento, porque a violência ela não é sanada com a cura no machucado, assim. E aí, por isso que eu, em determinado momento, eu falo que eu acho que a coisa é muito sistêmica, sabe? A gente precisa do envolvimento da saúde, a gente precisa do envolvimento da educação, a gente precisa do envolvimento da assistência, a gente precisa do envolvimento da comunidade, sabe? Porque, do mesmo jeito, uma vez eu escutei uma frase linda que fala que para você criar uma criança precisa de uma vila inteira. E é isso, assim, para você cuidar de um machucado como esse, você precisa de uma vila inteira, você precisa de todo mundo estar ali do seu lado, te dando suporte, para você, inclusive, entender que aquilo não é sua culpa. A mulher também, ela precisa se livrar dessa culpa, sabe? De que ela não está apanhando por culpa dela, de que ela não fez nada que desse vazão para aquilo acontecer. E isso precisa de um resgate, ela precisa sair disso, assim. E aí, por isso que eu falo que até esse rompimento dessa leitura de que família precisa ser mamãe, papai, vovô, titia, isso também é algo que precisa acontecer para que essa mulher, inclusive, consiga dizer, olha, eu fiz uma péssima escolha em te escolher como pai, mas eu faço uma ótima escolha em ser uma mãe sem você ao meu lado. E entender que isso é uma escolha que ela está fazendo e é uma escolha de libertação, sabe? Então, e o filho também, em algum momento, ele vai precisar entender que quando a mãe faz essa escolha, é também uma escolha em prol da saúde dele, da vida dele, sabe? Então, isso tudo passa por diversas esferas, que vai, inclusive, pela educação, inclusive inclusive pelo legislativo, inclusive por tudo, né? Por isso que eu acho que para se reconstruir é necessário reconstruir o sujeito, né? A mulher vai ter que ser reconstruída. E os filhos também, né? Sim. Nossa, eu acho que eu não preciso acrescentar nada. Lívia respondeu. Não tenho nada a declarar. Muito bom. Ô, gente, 12:10, tá finalizando. Por favor, o ó do Jô. Antes, né, eu queria assim, falar essa questão dessa rede informal, como que ela é importante, a gente conversa sobre isso, sim, desse apoio que às vezes começa a ir até chegar em um ponto, principalmente por essa questão dessa tomada da consciência, da pessoa nem saber que vive uma relação abusiva, que sofre violência, né? Em seguida, assim, falar a questão, vocês tocaram no assunto do nosso cenário político. O coletivo ele vem trabalhando também nessa perspectiva da gente falar sobre as mulheres na política, a importância da gente preencher, da gente ocupar todos os espaços e todos mesmo. Agradecer, né, a Lívia, a Poli, o pessoal da pedagogia em massa, as Marielles e o Marielle, lindos. A presença da Rejane, que é gestora desses programas aqui em Betim.
ao pólen, a nossa professora maravilhosa, patrimônio nosso, e passar um áudio aqui rapidinho que a Tatiana pediu para eu encaminhar aqui no grupo para vocês. A Tatiana, ela é diretora da UNA, pelo menos da nossa unidade, não sei quais são todas que ela é diretora, mas vamos ver se eu consigo passar aqui. Espera aí, ver se dá para ouvir. Oi, Luciara. Tá dando para ouvir? Para transmitir um recado para Sim. todos, né? Todas as alunas e alunos aí do coletivo Marielle. Meu reconhecimento e parabéns assim pela garra de vocês de realizar esse evento hoje. Eu queria muito estar aí com vocês virtualmente, dando um abraço virtual e parabenizando. Vocês merecem todo o nosso reconhecimento. Eu só não estou porque eu perdi um amigo muito querido, infelizmente, que faleceu, mas não poderia deixar de te pedir para mandar aí esse áudio, compartilhar com a turma, agradecer a todos os participantes, nossos alunos, e um abraço especial para a professora Adriana Piva, que abraçou a ideia de vocês, né? Essa inovação é muito importante para o nosso curso, para um tema que a gente precisa discutir amplamente. Essa causa é nossa, viu? Conte com o meu apoio incondicional para trabalharmos e discutirmos amplamente sobre temas como esse. Parabéns pela iniciativa e quero também agradecer cada um de vocês, cada aluno e aluna da UNA e cada professor e professora, porque nesse cenário atípico de Covid, vocês não desistiram do sonho de vocês foram guerreiros e venceram aí um semestre num cenário de Covid. Então, a minha palavra para vocês, assim, de encerramento é muita gratidão, tá? A cada um, fiquem bem, muita saúde, espero vocês aí em breve no próximo semestre, descansem e muito obrigada por tudo. Parabéns mais uma vez. É isso, e agora é seu, Adriana, o microfone. Meninas, obrigada, viu, pelo carinho enorme de todo mundo. O que eu percebo, assim, sobre o Marielle é, primeiro, o carinho. A primeira palavra, assim, que vem à cabeça quando a gente fala de Marielle é que as pessoas têm carinho pelo coletivo. E é isso que faz as outras coisas acontecerem a partir daí. Outro paradigma, né, Lúcia? Paradigma do amor, do cuidado, que a gente precisa. Não é? Exatamente, o fortalecimento da nossa rede aí. Né, assim, acho que está envolvido isso, né, essa questão da transformação, né, da superação do patriarcado, talvez esteja envolvida essa questão de não mais o da opressão, da dominação de um pelo outro, mas do cuidado, né? Que é um paradigma que o feminino traz, né? Assim, no sentido mais amplo aí que a gente pode pensar. Muitíssimo obrigada, Poli, a Lívia, foi muito, muito bacana mesmo, assim, acho que vocês trouxeram contribuições especiais aí para o nosso debate, para a gente pensar desdobramentos, inclusive, desse dia, dessa manhã, seja por meio dessas rodas de conversa, seja por meio de projetos de extensão, né, que eu acho que é uma dimensão extremamente importante aí da universidade, e acho que vocês trouxeram várias pistas, vários elementos para a gente pensar a partir disso. Então, assim, só agradecer demais a presença de vocês. Espero que a gente possa contar e encontrar em outros momentos com vocês. Queria lembrar que no sábado que vem a gente tem a segunda rodada, né, dessa discussão aí. Espero todos vocês, você, Lívia, Poli, Jaqueline, todas as participantes da UNA e de fora da UNA que vieram, assim, muito felizes, e várias pessoas aqui no chat se apresentaram, né, assim, de outras instituições, de atuação em outros espaços, assim, foi muito rico isso, né, muito bom poder ter esse contato com outra, né, com uma rede mais ampla,
E acho que nesse sentido a rede social nos ajuda, né? Assim, acho que está possibilitando esses encontros mais largos aí. Né? Acho que de toda situação de restrição, ela gera também expansão, né? Eu acho que a gente está presenciando e vivenciando isso nessas experiências que a gente está tendo. Muito obrigada. Adriana, eu gostaria de agradecer, assim, profundamente, né, a Lu, que já virei amiga, assim, né, a Lu pelo convite, assim, a Lívia também pela indicação, foi minha gestora e maravilhosa parceira, assim, da vida. E, Adriana, agradecer também pelo espaço, né, a gente, assim, é nítido ver o carinho dos alunos por você, e é isso, assim, né, o professor, ele tem essa importância dessa transformação mesmo no aluno, né, você pode ter certeza que você está, assim, auxiliando esses meninos, né, sendo andaime, assim, como diz Carl Rogers, para que essa galera suba, né, para que elas sejam protagonistas e saiam daí psicólogos e psicólogas com muita ética, né, com muita postura, pedagogas, né, seja qual for a formação, né, dos meninos, mas a gente percebe que é uma galera muito empoderada, uma galera muito firme que sabe o que quer, assim, né, e isso também se deve muito ao professor, que tira, né, o melhor de cada aluno, assim. Então, parabéns pela sua atuação, assim. Agradeço a todo mundo que participou, que ouviu, né? Contem comigo no que precisarem, qualquer coisa eu estou no Instagram também. É só me procurar lá, é Poli com 2 L's, Oliveira com 2 L's. E eu queria deixar um poema para vocês, que é da Nívia Sabino, que é uma mulher linda, uma mulher negra maravilhosa da cidade de Nova Lima. Antes do poema, agradecer a Regiane também, né, que está aqui presente, prestigiando a gente. Rê, muito obrigada pela presença. E aí o poema da Nívia Sabino é: nenhuma mulher mais, independente da cor, ficará calada enquanto houver outras violentadas. Violeta é a cor que marca a luta da resistência ao roxo que você deixou. Muito obrigada, boa tarde, galera. Aí estão me pedindo Instagram de novo. É Poli com 2 L's, ponto, Oliveira com 2 L's. Com Y, né? Não, com I. É Poli, P-O-L-L, ponto, não, P-O-L-L-I, ponto, Oliveira. O Oliveira com 2 L's. Isso mesmo, Adriana, obrigada. Obrigada, gente. Gente, nossa, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu achei, assim, que foi muito legal. Vocês trouxeram perguntas super interessantes, assim. E eu queria, na verdade, enaltecer o trabalho de vocês pela grande capacidade. Abre o microfone, Lívia. Acabou de fechar. Isso. Está aberto agora? Agora sim. Estou aqui falando há horas. Gente, eu queria de novo agradecer, assim, pelo momento. Eu achei que foi incrível a sensibilidade de vocês na construção do coletivo, de tudo. Eu estava aqui olhando e eu não consegui ver o bate-papo, mas, assim, o tempo todo eu estava vendo as mensagens para a professora, né? Tipo assim, ai, professora, não sei o quê, tô aqui, um abraço, um beijo, não sei o quê. Isso diz, assim, do papel incrível que vocês exercem na vida das pessoas, né? A gente muda, o que eu estava dizendo, que a gente muda o tempo todo a partir do meio que a gente está. A universidade, a faculdade, a escola também é o meio que a gente passa uma grande parte da nossa vida, e o tanto que isso tem um papel fundamental na formação do sujeito, né? Até hoje eu me lembro dos meus professores queridos, eu falava assim, nossa, eu amava aquele professor, e é isso. A gente cria uma relação com essa pessoa de simbolismo, né, muito forte. E queria desejar para vocês aí muita força nessa luta, né, do coletivo, que vocês continuem aí nessa pegada. Me coloco também à disposição, se tiver ficado alguma dúvida sobre o que eu falei, se quiserem me mandar, eu respondo, a gente conversa por WhatsApp, por Instagram, seja lá o que for, assim, me adicione, eu também vou ter o maior prazer em estar com vocês. Falar que semana que vem estou aqui firme e forte, quero escutar também a continuidade desse diálogo. Né? Quero poder contribuir também aí com as minhas perguntas na próxima semana.
E me coloco à disposição. Foi lindo, né? Ninguém vai dizer como que a gente pode amar, ninguém vai dizer como que a gente tem que se comportar. Sejam fortes, permaneçam aí mulheres lindas e sejam fortes e permaneçam homens incríveis, né? Fica aí o recado para as mulheres e para os homens que estão aí.